é Marcos Hipólito, eu sou coloproctologista e hoje eu queria falar com vocês sobre cisto pilonidal sacrococcígeo. Bom, o que é o cisto pilonidal sacrococcígeo? Uma das doenças que eu mais gosto de operar. Eu falo que é a prata da casa, né? Porque é algo que veio de pai para filho. Meu pai foi um dos que trouxe o tratamento cirúrgico do cisto pilonidal aqui para o Brasil e eu acabei levando isso adiante. E hoje em dia, sem dúvida nenhuma, quando aparece um paciente que precisa operar o cisto pilonidal, porque o cisto pilonidal é igual à cirurgia, não tem como escapar, senão o paciente vai ficar tendo infecções de repetição, né? Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É importante a gente conversar com o paciente sobre o pós-operatório, para ele fazer alguns curativos diariamente, para ele ter uma recuperação mais rápida possível. Mas o que é o cisto pilonidal sacrococcígeo? Sacrococcígeo porque fica na região entre o sacro e o cox, tá? É uma afecção da pele, mas quem cuida é o coloproctologista na região interglútea, né, entre as nádegas. E se chama cisto pilonidal porque no latim é um ninho de pelos, né? É um processo inflamatório que pode acometer essa região e os pacientes chegam normalmente, porque é uma doença a princípio assintomática, até que se torne infectada pela proximidade com o ânus, né? Então, essa é uma doença que, quando eu falo sobre a fisiopatologia dela, como que começa, ela é muito estranha, mas realmente é algo que impressiona um pouco, né? Porque no final do século XIX e início do século XX, essa doença, ela era muito estudada em bases embriológicas, né? Achavam que vinha de várias teorias das glândulas uropigêneas das aves, resquícios do canal medular. Só a partir da Segunda Guerra Mundial que ela tornou-se com mais ênfase, era conhecido como a doença dos jipeiros, né? E dois autores acabaram descrevendo a doença como uma doença adquirida, que aí começou a ter uma importância grande na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, e eles descobriram o cisto pilonidal na mão de barbeiros, né, que cuidavam muito dos cabelos, e os cabelos acabavam caindo nas mãos dos barbeiros e encontraram cistos pilonidais, né, acúmulo de pelo na região, levando o barbeiro a ter processos inflamatórios, né, nas mãos. Isso é uma coisa que é curiosa, mas é verdadeira, porque o cisto pilonidal, a partir do momento que você está na sua adolescência, que você começa a formar algumas glândulas sudoríparas, sebáceas, e a partir do momento que você tem um aumento do glúteo, né, começa a estirar a pele que fica interglútea, né, entre as nádegas, e aumenta os poros. E todos os pelos que tem ao redor dessa região, das nádegas, das costas, cabelo mesmo, pode cair nessa região, é uma região úmida, e a partir do momento que você faz o movimento de levantar e sentar, você cria uma pressão no tecido subcutâneo, fazendo com que os pelos sejam sugados para dentro da pele. E o pelo é um corpo estranho. Então, o pelo sendo um corpo estranho, nosso corpo vai atacar eles, vai formar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ao decorrer dos anos, ele pode piorar e formar um abscesso, uma coleção de pus. Tudo que não é nosso, que acaba indo para o tecido subcutâneo, por exemplo, alguns pontos de cirurgias plásticas, ou cirurgias abdominais, um exemplo. Qualquer tipo de cirurgia que dá ponto no tecido subcutâneo, esse ponto pode virar um tecido estranho, né? Algo estranho dentro de você e levar o paciente a ter esse processo inflamatório, como acontece no cisto pilonidal sacrococcígeo, levando um abscesso e o paciente chega aqui com um quadro de uma dor intensa
e eu tenho que levar ele para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia ou da drenagem do abscesso ou a cirurgia por completo com a retirada do cisto pilonidal, né? Normalmente é uma doença assintomática até que se prove o contrário, porque pela proximidade com anos, os restos fecais, células descamadas acabam entrando junto com o cabelo e levando a todo esse processo inflamatório, né? Então, é um processo inflamatório que acontece nessa região interglútea, né? O pelo ele pode entrar, ou o cabelo, eu particularmente já peguei cabelo de 15, 30 centímetros dentro do cisto pilonidal. Isso não é brincadeira, isso é verdade. E eu tenho provas disso daí, né? Então, acontece muito em homens, né? Mais em homens, porque os homens são peludos, mas acontece também em mulher, esse processo na região interglútea, né? Então, como eu falei para vocês, do pilus, né, pelo, e nidus, ninho, do latim. Então, no final do século XIX e no início do século XX, tinha várias teorias, né, mas daí, na Segunda Guerra Mundial, foi sacramentado a teoria adquirida, sustentada até hoje. Então, isso é adquirido, isso não é congênito, que veio da gente por causa dos resquícios do canal medular, não tem nada a ver. Então, e a gente sabe que, pelo menos a grande maioria dos proctologistas, que não adianta você retirar todo o cisto pilonidal, que a gente sabe, estudando a histologia do cisto, que a gente tem que deixar um pedaço do cisto pilonidal. A gente limpa tira todos aqueles restos fecais, cabelos, limpa toda essa região, mas deixa um pedaço do cisto, porque a gente sabe que no cisto tem alguns fibroblastos, a gente chama de células totipotentes, né, que ajudam na cicatrização. Então, se você deixar o cisto, se você fizer a técnica de incisão e curetagem, que é um clássico na nossa sociedade, e deixar o cisto, melhorar as bordas do cisto, reaviver as bordas, consequentemente você vai ter um pós-operatório mais adequado e uma cicatrização mais rápida, né? Que é o grande problema de você tirar todo o cisto, e às vezes você cavoca e vai até a região do sacro, né? Tira muito tecido e para cicatrizar leva muito tempo, né? Existem vários tipos de técnica, eu, Marcos, gosto muito da incisão e curetagem, tem o laser também para fazer a cicatrização mais rápida, também a cauterização do leito do cisto também ajuda bastante. Tem o EpiCit, que é o tratamento endoscópico do cisto pilonidal, que os italianos que formularam essa técnica também é interessante. Aqui no Brasil a gente não usa muito, normalmente a incisão e curetagem, ou técnica aberta, técnica fechada. Tem pessoas que gostam de fechar a ferida, eu não gosto pela proximidade com ânus, e às vezes você sente e levanta e a ferida está fechada, ela pode romper a ferida, e o paciente ter mais dor no pós-operatório. Normalmente eu gosto de ensinar os parentes ou o enfermeiro que vai cuidar do paciente no pós-operatório para sempre lavar bem a feridinha, deixar gases secas lá dentro, porque a cicatrização, sem dúvida, é mais rápido. E a gase seca tira toda a umidade excessiva da região, mantém aquela ferida aberta que vai cicatrizando de dentro para fora aos pouquinhos, mas sempre o médico tem que ficar de olho na cicatrização. Então, aqui na região interglútea, né, entre as nádegas, o ânus fica nessa região, pode aparecer esses orifícios externos, né, e pode fistulizar. Se fistuliza, forma outros trajetos, aí fica muito mais difícil aí da gente fazer o procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico fica mais delicado e a ferida pode ficar maior. Então, por isso que é importante, a partir do momento que o cisto pilonidal começa a dar alguns sintomas em você, opere logo, mesmo não dando sintomas e você já tem um diagnóstico de cisto pilonidal, opere, porque as consequências de deixar o cisto pilonidal nessa região, sem dúvida, podem ser muito chatos. Então a gente tem essas técnicas cirúrgicas, né? Técnica aberta,
incisão e curetagem, tem o EPSIT, que é o tratamento endoscópico, muito pouco realizado. O laser está meio que já começando a ser realizado, ele faz uma boa cauterização local. O problema de você fazer a técnica aberta é você tirar muito tecido, para a cicatrização é muito ruim, né? Então, e tem a técnica fechada. O grande problema é a possibilidade de deiscência da sutura, né? Você sutura, mas às vezes rompe o fio e o paciente fica com a ferida aberta, sabe? Então, tem que tomar cuidado também com essa técnica. Eu prefiro mesmo a incisão e curetagem, que eu tenho resultados muito bons. Você abre o cisto, cureta toda a região do cisto, tira todo aquele tecido podre com restos fecais, os próprios pelos, mesmo sai um ninho de pelo na grande maioria, e deixa aberta a ferida, e aos pouquinhos, todo dia, você vai fazendo um curativo, deixando a ferida limpa e seca, e aos poucos aí isso vai cicatrizando. Logicamente tem que ficar de olho, nós, coloproctologia, a gente fica de olho no pós-operatório como esse, né? E a ferida acaba ficando bem bonitinha. Normalmente, quando é um cisto pilonidal bem na região interglútea, praticamente nem fica cicatriz, né? Mas isso também depende muito de cada cisto, né? Então, é uma técnica que ela é muito bem vista e eu tenho resultados muito bons. Podemos associar essa técnica ao laser, sem dúvida, e os pacientes vão muito bem. É um pós-operatório relativamente tranquilo. O mais chato disso aí são aqueles curativos diários aí que acabam enchendo um pouco a paciência do paciente, tá? Mas é um cisto pilonidal, vira e mexe, vem aqui no meu consultório. Não é todo dia, por exemplo, que nem hemorroida, mas vira e mexe, está aqui no consultório, e o tratamento, sem dúvida, é cirúrgico, tá? Então, quem gostou desse vídeo, faz um like, tenta chamar outras pessoas para se inscrever aí no meu canal, que vai ajudar bastante. Tem muitos vídeos já no canal, não tem muitos, mas tem uma quantidade que interessante já de vídeos. Eu já estou publicando já faz um tempinho. Muito obrigado a todos.